Meus olhos verão o meu desejo sobre os meus inimigos, e os meus ouvidos ouvirão o meu desejo acerca dos malfeitores que se levantaram contra mim. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como cedro no Líbano. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos pátios do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos viçosos e florescentes, para anunciar que o Senhor é reto, Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Aleluia! Você pode glorificar ao Senhor aí? Glorifica ao Senhor nesse lugar, porque o justo florescerá como a palmeira, crescerá como cedro no Líbano. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos pátios do nosso Deus. Cadê árvores plantadas que estão plantadas no pátio do Senhor aqui nessa noite? Glorifica ao Senhor aí, queridos, para envergonhar o inferno, em nome do Senhor ser glorificado. Aleluia! Glórias a Deus. Aleluia. Você pode se assentar aí no seu lugar, porque Deus ainda quer falar conosco nessa noite. O versículo fala da palmeira e do Líbano. Que lições podemos aprender dessas duas plantas? São plantas, principalmente para nós aqui comum, não tanto o cedro do Líbano, mas principalmente a palmeira. A gente pode olhar ainda em alguns jardins para os irmãos que moram no bairro, pegando a Rua Cora de Alvarenga, sentido centro ali, mais precisamente em frente ao Colégio Renner, você pode ver ali duas palmeiras bem grandes. E ao observar a palmeira, uma das qualidades da palmeira é a sua facilidade em adaptação. A palmeira, seja plantada em área rural, seja plantada em área urbana, seja plantada no deserto, ela se adapta bem àquelas questões. Ela aproveita e dá crescimento em qualquer lugar. Mas uma coisa interessante da palmeira, ou uma coisa interessante da comparação que o salmista traz para nós, que ele compara os filhos do Senhor como palmeiras, como cedro no Líbano. E lembrando para nós que ele diz que a palmeira, ela floresce nos pátios de Deus. Ela diz que na velhice darão frutos. Uma particularidade da palmeira é que ela dá flores e frutos o ano inteiro. Ela não tem uma estação própria para florescer, nem para dar frutos. Por mais que a gente aprenda em Eclesiastes que há tempo debaixo do céu para todas as coisas, mas Jesus nos dá uma orientação, Jesus nos dá uma direção, que ela não está limitada a tempo. Ela pode ser abonada do livro de Eclesiastes, que é pregar o Evangelho. Que está escrito, está registrado na palavra do Senhor, inste pregar o Evangelho a tempo e fora de tempo. Então, queridos, eu te comparo hoje a essa palmeira que floresce fora do tempo. E como que são os resultados desse florescer? Ela floresce e, em florescendo, ela gera alimento. Ela produz óleos, ela produz cera. E uma coisa interessante que a gente observa sobre a palmeira é com relação à sua resistência. E uma coisa antes da resistência da palmeira é que aonde você encontra uma palmeira plantada, ela ali oferece destaque. Muito difícil, queridos, você passar numa estrada e de longe você não vê uma palmeira. E assim deve ser a nossa vida, assim deve ser a vida do crente, aquele que está alicerçado no Senhor, aquele que tem as suas raízes profundas como da palmeira no Senhor.
ele floresce, ele gera sustento, ele gera alimento, ele gera provisão para aqueles que estão à sua volta. E ele não pode ficar escondido, ele é observado de longe, porque uma palmeira, quando chega na sua fase adulta, de longe a gente pode ver. Porque principalmente a palmeira imperial, né, porque existem vários tipos de palmeiras, mas a palmeira imperial, ela atinge aí na sua idade adulta até 40 metros de altura. E hoje muitos crentes, devido a muitas questões, têm procurado se esconder ou esconder a sua identidade em Cristo. Algo que é impossível de acontecer para um verdadeiro crente. Porque um crente, ele recebe notoriedade onde ele está. Porque a palavra de Deus também nos ensina que é impossível esconder uma cidade edificada sobre um monte. E uma lamparina, para poder acender todo o ambiente, ela precisa ser colocada no alto. E trazemos a observação também, muito interessante, e uma curiosidade muito interessante, agora não sobre a palmeira, mas sobre o cedro do Líbano. E ao observar um pouco o aspecto dessa planta, algo dessa árvore, algo me chamou a atenção. É algo muito importante para nós observarmos nessa noite. Que o cedro do Líbano, enquanto ele tem 5 centímetros de altura, ele cresceu, saiu da terra 5 centímetros de altura, ele já tem na sua raiz 1,5 metro de profundidade. Muitos crentes hoje têm buscado ao Senhor de forma rasa, de forma superficial. Tem buscado ao Senhor só por seus próprios interesses ou para observar as suas necessidades, sem entender que Deus tem algo muito maior para nós, para nos mantermos na direção correta que é Ele. Porque ao observarmos crentes que por qualquer dificuldade, por qualquer vento que vem batendo, eles caem. Crentes que por qualquer motivo ou por qualquer situação, eles estão prostrados e levantando uma bandeira de derrota e abandonando a sua carreira, abandonando a sua caminhada na fé. Muitos outros por mimo, por uma geração mimada que a gente tem visto por aí, que busca a Deus por seus próprios interesses e não tem as suas expectativas particulares atendidas pelo Senhor, abandonam o Senhor, como se Deus tivesse a obrigação de atender todas as suas vontades, como um pai negligente. E aquele, queridos, que atende toda a sua vontade, aquilo tudo que você quer, esse não é o Senhor. Se você busca as suas realizações pessoais somente, se você busca só bens materiais para você, você busca só os seus interesses, queridos, você está servindo a pessoa errada. Porque o único que levou Jesus do deserto e ofereceu todos os reinos a ele no alto do templo foi Satanás, que disse para Jesus: tudo isso te darei se prostrado me adorares. E qual seria a sua resposta diante disso? Porque o mundo tem nos oferecido tudo, Satanás tem feito propostas diariamente para nós. E qual tem sido a nossa resposta diante disso? Porque a resposta de Jesus disse: só ao Senhor teu Deus adorarás, só a Ele servirás e só a Ele prestarás culto. Uma observação para nós, porque temos dobrado os nossos joelhos aqui. Mas glórias a Deus, porque Ele tem falado conosco nessa noite, para sermos como palmeiras, ao invés de nós estarmos ajoelhados diante das dificuldades, ao invés de estarmos prostrados diante das dificuldades, nós permaneceremos de pé. Em janeiro de 2005 foi notícia em todo o mundo, um tsunami que devastou a Indonésia.
E as imagens que percorreram o mundo mostram casas sendo destruídas, prédios caindo com a força da água, muitos destroços, pessoas sendo arrastadas. E quando você, por curiosidade, quiser pesquisar na internet algumas imagens deste tsunami, algo vai chamar a sua atenção. Que no meio de tanta desolação, no meio de tanta destruição que aquele tsunami trouxe, as palmeiras estavam em pé, intactas. E não só aquelas palmeiras estavam em pé intactas, como ela serviu de refúgio, serviu de segurança para as pessoas que estavam buscando um apoio. E nós vivemos num mundo em que está arrasado, queridos, por tsunamis de ódio, de destruição. Em meio a terrível cenário, vimos palmeiras intactas, pessoas agarrando-se a elas para sobreviverem. E aqui eu pude anotar no relato uma mulher de 23 anos, o nome de Melavati ou Melawati, não sei se seria essa a pronúncia certa, da província de Aceh. Sobreviveu 5 dias agarrada ao tronco de uma palmeira. Pôde ser resgatada por um barco, porque a água não estava baixando. Será que nós temos sido refúgio, sustento para as pessoas que vêm até nós com as suas vidas destruídas? Porque aqui, queridos, nós temos pessoas que são novas na caminhada do Evangelho. Mas temos pessoas também que já têm bastante tempo na caminhada do Evangelho. Mas você que está caminhando pouco tempo no Evangelho, que só cresceu 5 centímetros, aprenda hoje que a sua busca deve ser estar alicerçado no Senhor. E que ao você apontar 5 centímetros sobre a terra, isso já vai fazer toda a diferença, porque você está alicerçado na rocha que é Jesus. Porque vai vir vento, vai vir dificuldade, vai vir tribulação, mas você só vai dar uma balançada de um lado para o outro, mas você vai se manter firme. Assim como o justo, sujeito a ventos fortes e tempestades, por vezes saímos tão machucados, mas graças a Deus que nos sustenta, nos dando a vida e vigor, e ainda nos restaura para estarmos amparando os mais fracos. 2 Coríntios 1,4 diz: bendito seja o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação que nós mesmos somos consolados por Deus. Uma coisa que a gente pode aprender, que da palmeira, desde segurança a alimento, a gente tem. Da palmeira tudo se aproveita. Queridos, sejamos realmente como crentes que são palmeiras vivas nesse tempo. Crentes em que as raízes estejam sempre buscando a fonte das águas, que é Jesus. Buscando sempre estar conectado à presença de Deus, crescendo como cedro do Líbano, que primeiro, antes de crescer para cima, ela vai criando raiz. E quantos que a gente observa nos tempos de hoje, que querem aparecer a todo custo, querem crescer, querem, antes de tudo, ter uma oportunidade para poder simplesmente mostrar o seu talento ou apresentar algo que traga visibilidade, que traga notoriedade. Mas, queridos, com Deus não é assim. Com Deus a gente aprende por diversas vezes que, como cedro, antes de crescer, antes de subir, antes de aparecer, é necessário descer. É necessário
está firmado no Senhor, queridos. Mais uma vez a gente falando isso. Não dê um passo sequer, não tome uma atitude sequer, não abra um negócio sequer, sem antes consultar ao Senhor, sem antes buscar ao Senhor. Eu me recordo aqui do rei Davi, que apesar dos seus defeitos, ele tinha um coração puro, voltado e rendido ao Senhor. Um Davi que se arrependeu do seu pecado. Um Davi que pôde declarar que os seus ossos se secaram com o seu pecado. Mas podemos ver um Davi que quando ia para a guerra, ou quando tinha que tomar qualquer decisão, ele buscava a orientação do Senhor. Para fecharmos, repetindo que a palmeira floresce numerosas vezes em abundância o ano inteiro, em todas as estações. Os insetos, especialmente as abelhas, encontram ali alimento e contribuem com a polinização. Depois das flores, os frutos. Sendo cristão palmeira, os frutos devem ser abundantes. Frutos que dão o ano inteiro, independente da estação. Quais têm sido os nossos frutos? E falando em insetos, eu posso pegar aqui a representatividade das abelhas. As abelhas representam os sedentos, ávidos por alimento para a alma, saciando-se do néctar do cristão. Eu comparo o néctar ao Espírito Santo, que tem poder para convencer o homem da justiça, do pecado e do juízo. A abelha como a mulher samaritana. A mulher samaritana que entendeu quando Jesus chegou e falou: a água que eu te der, você jamais terá sede. E essa mulher pôde sair dali e contar as boas novas ao seu povo. E ali houve salvação. Que essa comparação bíblica esteja sempre escrita em nosso coração. E que mais uma vez esses ensinos que o Senhor tem nos proporcionado aqui nessa noite, esses ensinos que o Senhor traz para nós nessa noite, possam estar crescendo e achando terra boa no seu coração. Porque a palavra de Deus, ela tem encontrado muitos obstáculos nos corações nesse tempo. Eu não sei se eu cheguei a falar a respeito disso aqui, aprendendo com relação à parábola da semeadura. Aqui a gente está falando de planta que cresce, que vai para baixo da terra com a raiz profunda, que se tornam árvores que são referência para alimento, árvores que são norte para direcionar as pessoas, e mais, árvores que trazem alimento, segurança e salvação. A salvação da sua família está nas suas mãos. A salvação dos seus amigos está sob a sua responsabilidade. E nós, como os responsáveis por nossa casa, qual tem sido o alimento para a terra do coração dos nossos? Porque a parábola da semente do semeador, ela diz que uma semente caiu pela estrada, pelo caminho, e foi pisada pelos homens. Uma semente caiu num pasto e ali foi comida pelos pássaros. Outra semente caiu sobre os espinhos, cresceu até um pouco a planta, mas foi sufocada pelos espinhos. Uma semente caiu pelas pedras e não teve
como germinar. Mas uma semente caiu em boa terra. Ah, queridos, uma semente caiu em boa terra, e essa semente produziu, e produziu muito. E essa palavra, ela nos ensina que terra é essa? Essa terra não é outra senão os nossos corações, senão o nosso coração. Nós cantamos aqui no período de louvor: meu coração é o teu altar. Não cantamos isso aqui nessa noite? Mas será que tem sido realmente assim? Por que eu falo isso, queridos? Porque o alimento que vem para essa terra, que é o nosso coração, ele entra pelos nossos olhos e pelo nosso ouvido. Então, voltando a essa parte da palavra que o Senhor trouxe agora ao meu coração, me faz lembrar do agricultor quando aduba a terra. E o nosso coração, a terra do nosso coração, é adubada através dos nossos olhos e através dos nossos ouvidos. E se você sai daqui, queridos, e vem domingo após domingo, e sai daqui domingo após domingo, a mesma pessoa, sem fazer diferença, sem impactar o ambiente que você está, queridos, algo não está certo. Porque o evangelho que eu conheço, ele é impactante, ele é transformador. O evangelho que eu conheço, ele vai atravessando barreiras. E precisa ser assim. Mas se os nossos olhos têm absorvido só coisas inúteis, coisas que desagradam ao Senhor, se os nossos olhos têm olhado em direções que não são do agrado do Senhor, se os nossos ouvidos têm ouvido canções, têm ouvido vozes que não são do agrado do Senhor, isso tudo vai gerando entulho no nosso coração. Então a semente que está sendo lançada hoje, é possível que ao você sair da porta para fora, você saia a mesma pessoa, porque ela vai encontrar um ambiente pedregoso, um ambiente cheio de entulho, onde ela não vai germinar, onde ela não vai crescer. Então a orientação para nós nessa noite é que observemos também para sermos como palmeiras firmes, onde Deus nos plantar, para sermos cedros do Líbano firmes, aonde Deus nos plantar. Precisamos aprender a consumir no nosso dia a dia a palavra de Deus. Precisamos consumir, os nossos olhos devem estar direcionados à palavra de Deus. Os nossos ouvidos devem estar observando e ouvindo canções para o Senhor, para nós adorarmos a Deus também, juntos no nosso coração. Para isso, a terra vem ficando boa, para a terra vem ficando agradável, e toda semente do Senhor que for plantada, ela venha a crescer no nosso coração, para que ela não haja dificuldade, para todo domingo, para todas as vezes em que estivermos juntos aqui como família do Senhor, a palavra do Senhor surja efeito em nossas vidas, e saiamos aqui realmente diferentes. É claro que a motivação sempre deve ser outra, ela tem que ser outra, que a motivação em ofertar um culto ao Senhor. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, vem, se faz presente e abençoa as nossas vidas. Que a palavra de Deus nos diz que Ele dá ordem aos seus anjos ao meu respeito, ao seu respeito, trazendo para você aquilo que você necessita no seu coração. Mas, como a gente disse no começo, existem alguns direcionamentos, existem alguns princípios a serem observados. Você está aqui domingo após domingo, simplesmente sentado aqui nos ouvindo, é pouco. É pouco. Precisa ter uma vida de busca diária, de um relacionamento diário com o Senhor.
Porque o mundo é mau, queridos. São notícias tão aterrorizantes, notícias tão pavorosas, queridos, que quando bate na gente, a gente dá uma balançada. Mas a gente lembra onde estamos firmados, onde a nossa raiz está. E a partir dali, ao receber essas pessoas com essas notícias trágicas em suas vidas, nós temos alimentos para dar. Relembrando mais uma vez, essa não é só uma atribuição a mim, que sou pastor, mas é uma atribuição daqueles que estão plantados nos átrios do Senhor. Mais uma vez eu repito e pergunto: cadê aqueles que estão plantados nos átrios do Senhor? Tem alguém acordado ainda aí? Tem alguém me ouvindo ainda aí? Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos pátios do nosso Deus. Olha que lindo, queridos. A gente não floresce em qualquer lugar. Ou melhor, a gente floresce em qualquer lugar. Mas para o nosso Deus. E você que está se achando velho, queridos, na velhice ainda darão frutos viçosos e florescentes. Mas não para você aparecer, mas como conclui o versículo 15, para anunciar que o Senhor é reto e que Ele é a nossa rocha e nele não há injustiça. Louvado seja o nome do Senhor, porque Ele tem nos dado a oportunidade de ouvir da sua palavra. Não é ouvir um evangelho diluído que tem sido pregado por aí. O evangelho da onde a palavra transformação foi substituída para a palavra inclusão. Hoje surgiu aí um tal do evangelho inclusivo. Inclusive, essa palavra inclusão é a palavra da moda, né? É claro que existem algumas demandas e algumas necessidades de inclusão. Nós temos aí alguns irmãos que trabalham com crianças, que trabalham com pessoas que têm algumas limitações. E de fato essas pessoas precisam estar incluídas. Essa palavra inclusão, ela deve fazer parte dentro dessa agenda, mas não da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é uma palavra que traz transformação. E ela traz uma transformação que nos gera constrangimento. Porque ela vai de encontro ao meu pecado, vai de encontro aonde eu estou confortável com algumas manias, com vícios que me impedem de romper. Então ela vai trazer para mim um constrangimento e vai me trazer uma busca pela transformação, uma busca pelo abandono daquilo que tem me separado do Senhor. O evangelho, queridos, que massageia o meu ego, o evangelho que não traz para mim um impacto de realidade da minha miséria, o evangelho que diz: vem como estás, que está tudo bem, você pode ficar aí do jeito que você é. Não, queridos, não. Jesus nos chamou para sermos transformados e moldados por Ele, para um propósito. Porque todos nós temos um propósito estabelecido debaixo do céu. Temos dois caminhos a seguir. Um caminho que nós, pela nossa carne, pelos nossos desejos, a gente vai seguir. E um caminho já traçado pelo Senhor. E se houvesse uma oportunidade de, quando estivermos com o Senhor, uma pergunta de repente eu faria: Senhor, se eu tivesse seguido realmente certinho tudo aquilo que o Senhor designou para mim, me mostre como seria a minha vida. É claro que não vai ser assim, mas a gente precisa entender e buscar isso.
buscar estar no centro da vontade do Senhor. Perguntar todos os dias: Senhor, qual é o propósito que o Senhor tem para a minha vida nesse tempo? Qual o propósito que o Senhor tem para a minha família nesse tempo? Para que o Senhor me chamou? Eis-me aqui, Senhor, eu estou disposto a te servir. O Senhor dotou você de um talento específico, que só você e Deus vão saber, se você buscar isso dele. Busque qual é o seu propósito. Não passe a sua vida como irrelevante nesse tempo, nessa terra. Uma das coisas que eu aprendi enquanto estava num desses treinamentos empresariais, um dos exercícios que eu tive que fazer era olhar para uma lápide com meu nome, olhar ali para um túmulo com meu nome. E o palestrante pôde dizer que não, isso não é algo para aflorar no seu coração a vaidade, não. Isso é para você olhar para dentro de você e observar por qual situação ou por que você gostaria de ser lembrado. Para as pessoas a estarem olhando para você ali, naquela situação, o que elas vão dizer sobre você? Qual foi o seu papel enquanto você esteve por aqui? E não há papel mais nobre, queridos, senão de levar pessoas aos pés do Senhor. Mais uma vez, Deus falando isso conosco nessa noite, que há em nós uma responsabilidade. Há sobre nós uma responsabilidade. Coloque-se de pé em seu lugar.